Os finais de torres são os mais comuns no xadrez. Dominar esse tipo de final vai te ajudar a ganhar posições empatadas e empatar posições perdidas. Se liga nessa lição, porque hoje vamos aprender uma teoria importante, a posição de Lucena. Com o lance das brancas, temos a posição básica de Lucena, peão na sétima e o rei na oitava, bloqueando o avanço do próprio peão, enquanto que as pretas têm a torre em C2 na defesa. Como ganhar esse final? As brancas devem tirar o rei de D8 e promover o peão, mas é sempre mais fácil falar do que fazer. Caso as brancas joguem torre E7 cheque, tentando expulsar o rei, as pretas jogam rei F8, e as brancas não fazem progresso. A única maneira de expulsar o rei de F7 de maneira eficiente é jogando torre F1 cheque. No caso de rei E6, as brancas ganham fácil com rei E8, seguido da promoção do peão. Por isso as pretas devem ir para a coluna G. Vejamos primeiro o rei G7. Agora o rei preto está afastado, mas as brancas devem ter cuidado ainda. Entender o próximo lance branco é o ponto mais importante do final de Lucena. No caso de rei E7, que seria um erro, as brancas não promovem, porque a torre preta começa a dar cheques. Após torre E2 cheque, as brancas devem voltar para D8, corrigindo o erro, e depois devem aplicar o método de Lucena. No caso de rei D6, as pretas seguem dando cheques. Torre D2, rei E6, torre E2 cheque, rei D5, torre D2 cheque. E o rei não consegue escapar, ele deve continuar a defesa do peão, rei C6 ou rei E6, e as brancas não progridem. Tirar o rei direto dá errado, então o que fazer aqui? O lance-chave do final de Lucena é colocar a torre na quarta fileira. Qual a ideia por trás desse lance misterioso? Repare que a torre branca está longe do rei preto, então o rei não pode atacá-la. A ideia desse lance é cobrir os cheques da torre preta quando o rei escapar. O grande Aron Ninzovich chamava essa técnica de construindo uma ponte. Após torre C1, as brancas jogam rei E7. Sempre que o rei sai de D8, as pretas devem dar os cheques. Torre E1 cheque, rei D6, torre D1 cheque. As brancas não podem se apressar. Se rei E5, perdem o peão de D7. Então, rei E6. No caso de torre D2 esperando, as brancas constroem a ponte de outra maneira, torre F5 e torre D5, bloqueando a defesa da torre e depois promovendo o peão. E caso as pretas joguem mais um cheque, torre E1 cheque, rei D5, torre D1 cheque, e agora a ideia de Lucena é aplicada. Torre D4, construindo a ponte. E não tem defesa para a coroação do peão no próximo lance. Após torre F1 cheque, já vimos rei G7. O que acontece no caso de rei G6, que seria outra opção para as pretas? No caso de torre F4, as pretas jogariam rei G5 incomodando a torre. Então o lance bom aqui é jogar a torre F8 imediatamente, com a ideia de tirar o rei para E7, e agora a torre em F8 vai apoiar a coroação em D8. As pretas devem jogar agora rei G7 atacando a torre. E agora, você lembra do lance correto para aplicar o método de Lucena? Isso mesmo, torre F4. A ideia é que quando o rei branco chegar em D5, a gente vai ter a cobertura do cheque em D4. Será que você também consegue aplicar a técnica de Lucena nos finais de torre? Vamos aos desafios.